Graça e paz a todos. Vamos continuar o nosso estudo de Provérbios no versículo 8 e versículo 9 hoje. Você tem a liberdade também de deixar um comentário, se tiver alguma dúvida ou quiser acrescentar alguma coisa, você tem essa liberdade e juntos vamos crescer no Senhor. Amém? Então a Bíblia diz assim: Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe, porque diadema de graça será para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Bom, nós como pais nós temos a responsabilidade de trazer a instrução, o ensino para os nossos filhos do caminho do Senhor. Se nós pegarmos o judeu, o hebreu, eles têm na verdade um costume de ensinar os seus filhos. Se a criança ela vai da sala para a cozinha, eles têm que ler em cima da porta um versículo, um mandamento da palavra do Senhor. E quando chega na cozinha para voltar para a sala, tem mais um versículo, um mandamento. Ou quando vai para o quarto, tem mais um versículo, um mandamento. Então é uma forma deles decorarem a palavra de Deus, memorizarem e inculcarem na vida das crianças o mandamento do Senhor. Mais importante, e falando sobre isso também, nós podemos ter muito conhecimento da palavra de Deus como pais, né, e instruir muitos nossos filhos, mas nós também precisamos dar o exemplo, porque não basta somente instruir e ensinar se nós não estamos correspondendo com aquilo que nós estamos falando. Nós temos que dar o exemplo para que possamos ter autoridade, porque os nossos filhos nos observam, os nossos filhos eles olham para nós e vê se realmente nós estamos falando aquilo somente da boca para fora ou se aquilo é uma verdade para nós. E aquilo se torna uma verdade para nós quando nós colocamos em prática aquilo que nós falamos. Queridos, nós temos essa responsabilidade de instruir os nossos filhos. O temor do Senhor, né? Então, o temor do Senhor vai nos levar ao entendimento que os nossos filhos são presentes, são herança do Senhor para a nossa vida, para que nós possamos influenciar eles a andarem nessa justiça, nesse caminho. Então, nós como pais, nós podemos pegar alguns exemplos na Bíblia, falando da vida de Eli, né, que não é um exemplo muito bom, porque ele não foi um pai bom. Ele não foi um pai bom. É um exemplo bom para explicar, né, que ele não foi um pai bom. Por quê? Porque ele amou mais os seus filhos do que a Deus. E isso nós temos que cuidar também. Porque ele não disciplinou os seus filhos estavam se prostituindo, né, ali na porta do templo, e não somente se prostituindo, como também pegando da oferta do Senhor. Então, queridos, nós temos que ter o temor do Senhor, e a Bíblia fala que o pai, né, ou a mãe que ama o seu filho, eles disciplinam, eles corrigem, né? Se eu vou ver minha filha num caminho de morte, como é que eu não vou falar para ela, disciplinando ela, que ela não deve passar por aquele caminho? Então, nós temos que ter sabedoria como pais de instruir nossos filhos. Assim como também nós, filhos, nós temos que ter sabedoria de ouvir nossos pais. Talvez você que está me ouvindo aqui, o seu pai o abandonou, a sua mãe o rejeitou, e isso com certeza vai nos trazer algo ruim para a nossa vida, né? Porque nós podemos ser influenciados por um sentimento de abandono. E eu quero dizer que Deus ele nunca desejou que os pais pudessem abandonar os seus filhos, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, a gente pode ver na palavra de Deus que Deus nos deu essa responsabilidade para que nós possamos cuidar, né, dos nossos filhos. Mas se o seu pai te abandonou ou se a sua mãe te rejeitou, eu quero dizer que tem um Pai Celestial que jamais vai te abandonar. Eu quero te dizer que você pode olhar para Deus como um pai. Talvez você tenha essa dificuldade de ver Deus como pai, porque o seu pai terreno é um pai mau, mas eu quero dizer que Deus é um pai bom, é um pai que vai nos amar sempre, é um pai que vai nos instruir, um pai amoroso, um pai que está de braços abertos, desejando todos os dias se relacionar conosco. Então, eu quero dizer para você que foi abandonado, talvez o seu pai ou a sua mãe não esteja presente mais, e há no seu coração um ressentimento, uma amargura, uma mágoa. Eu quero levar, né, trazendo um conselho para você aqui, para que você possa pedir perdão para Deus em relação a essas coisas. Eu quero pedir para você que você possa abrir o seu coração para que Deus possa trabalhar isso na sua vida,
porque o pai, a mãe, a falta da paternidade pode trazer uma falta de identidade. Isso é uma coisa que nós podemos dizer que é correta, né? Então, a questão do abandono. Mas o Pai Celestial, ele vai nos trazer uma identidade de quem realmente nós somos. E nós temos um valor. Por que eu quero dizer, por que eu digo isso, que nós temos um valor? Porque Jesus entregou a sua vida por nós. Então, o sangue de Jesus foi vertido naquela cruz porque nós temos valor para Deus. E Deus deseja que nós venhamos a viver uma vida abundante aqui na terra, desenvolvendo um relacionamento com Ele. Então, queridos, se há alguma restrição no seu coração em relação ao seu pai e sua mãe, busque o Senhor, se esforce em buscar o Senhor. E se o seu pai está vivo, sua mãe está vivo, libere o perdão para eles também. Deus, ele fala na sua palavra que o primeiro mandamento com promessa é honrar o seu pai e sua mãe, né, para que te prolongue os dias na terra e para que se vá bem. Então, essa promessa não está se referindo ao pai somente bom, né? Honra o teu pai que é bom, né? Não é isso que a palavra de Deus está falando. A Bíblia está falando: honra o teu pai e tua mãe, mesmo sendo bons, sendo maus, nós temos que honrá-los. Nós temos que honrá-los. Esse é o princípio da palavra. E quando nós estamos honrando eles, nós estamos obedecendo a palavra de Deus e ao mesmo tempo vamos ser abençoados. Então aqui a palavra vai nos instruir a ouvir a instrução do nosso pai e a doutrina da nossa mãe. Talvez a instrução do nosso pai, não sendo um pai cristão, sendo um pai ímpio, ele pode dar uma instrução a nós que pode estar totalmente fora do padrão bíblico, né? Ou até mesmo nos levando a um lugar que nós podemos até transgredir a palavra de Deus. E isso a gente tem que ter esse cuidado também, né? A gente pode ouvir, mas não quer dizer que nós vamos obedecer essa instrução que pode transgredir a lei de Deus, né? O mandamento do Senhor. E nós temos que observar isso também como um cuidado. Mas não quer dizer que nós não vamos ouvir nossos pais. E nós temos que ouvir e ver, né, todos os conselhos que eles podem nos dar e honrar eles. E nós vamos ver também no próximo vídeo, a instrução do versículo 10 ao versículo 19, uma instrução coerente, uma instrução que possa nos livrar de um caminho de morte, de um pai dando uma orientação ao seu filho. E nós, como filhos, nós temos que ouvir. Teve momentos da minha vida que a minha mãe me deu algumas instruções e eu pensava no momento: isso não tem nada a ver. E eu vejo que eu era imaturo, tinha tudo a ver, né? Eu não entendia. Eu quero até dar um exemplo aqui, algo que eu não estava nem programado para falar sobre isso. Teve um tempo na minha vida que a minha mãe, ela tinha muito trabalho, meu pai também estava trabalhando fora, e a minha mãe não tinha tempo para arrumar a casa. Então, havia alguns dias da semana que ela contratava alguém para dar uma arrumada na casa. E ela disse para essa mulher, né, para essa empregada, disse para ela assim: olha, arruma toda a casa, mas não arruma o quarto do Alex, né? Não arruma o quarto do Alex. Então ela ia, né? Aquela mulher, ela ia em casa, arrumava toda a casa e não arrumava o meu quarto. E eu pensava assim: por que a minha mãe não quer que arrume o meu quarto? Só que na verdade a minha mãe estava me ensinando a questão da responsabilidade, né? De arrumar o próprio quarto, de tirar o pó, né? Então a minha mãe queria me ensinar algo por meio de uma prática ali, né? Que eu poderia ter. Então naquele momento eu não entendia, mas hoje eu já entendo, né? Então tem coisas que os pais vão fazer para nós que nós talvez não vamos entender no momento, mas eles querem passar um valor, um ensinamento. E nós temos que estar abertos para isso, porque eles querem um bem nosso. Então temos que cuidar, queridos, do nosso coração, para não murmurar ao Senhor em relação às coisas que nossos pais estão fazendo se a gente não tem entendimento. Então, queridos, vamos honrar os nossos pais. Hoje eu agradeço a minha mãe por ter feito aquilo, porque me deu responsabilidade, compromisso com as coisas que eu tenho que fazer, né? Uma coisa tão pequena, mas algo que eu me lembro. Então nós temos que dar valor para as coisas que os nossos pais estão fazendo, às vezes até mesmo sem não entender, mas tem um sentido. Eu não entendia pela minha imaturidade, hoje eu entendo porque eu cresci, estou amadurecendo. Então, queridos, vamos ouvir a instrução, vamos ver, né, aquilo que os nossos pais estão falando. E lembrando, se há algo fora da palavra de Deus,
né? Se o nosso pai ou nossa mãe está trazendo uma instrução que vai transgredir a palavra de Deus, nós não podemos fazer também. Não podemos passar em cima da autoridade do Senhor. Lembrando que ele é um exemplo de um pai também, falando para os pais aqui. Eu não sei se eu falei isso no começo do vídeo, mas ele amou mais os seus filhos. Eu falei isso, né? Ele amou mais os seus filhos. Nós, como pais, nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas, e amando a Deus acima de todas as coisas, pedindo sabedoria para o Senhor, de instruir nossos filhos e orando para que eles possam a buscar o Senhor. E nós, filhos, nós temos que orar pelos nossos pais também, e temos que amá-los, temos que respeitá-los, né? Como a palavra de Deus nos instrui. Então, vamos orar também pelos nossos pais. Você que é filho, você que é uma pessoa mais velha e tem um pai já mais velho também, você vai, visita os seus pais, né? Honre eles com a sua presença. Ouça a instrução que eles têm para passar para vocês. Porque a palavra de Deus fala, porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço, serão adornos. Então, queridos, nós precisamos entender o princípio da palavra, da instrução que os nossos pais podem nos dar e podem nos ajudar ao longo do processo do crescimento espiritual também. Amém, queridos? Então, uma palavra para abençoar o seu dia, e deixe seu comentário aí se você quer acrescentar alguma coisa ou se tem alguma dúvida, e juntos vamos crescer no Senhor, em nome de Jesus. Fiquem na paz, Deus abençoe cada um.